Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Hoje teremos uma convidada especial. Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu tô de fone hoje. Oi, Andressa. Boa noite. Oi, Bruna. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Só dá um okzinho aí se vocês estão escutando bem, só para eu saber, porque hoje eu tô de fone. Sim? Obrigada, Bi. Ó, nossa convidada entrou. Vamos esperar ela fazer o convite aqui. Vamos chamar a nossa convidada especial de hoje. Oi, Renata. Olá! Oi, que bom ter você aqui. Apareci, né? Que saudades. Como é que você Ai, tá? sim. Eu tô bem. Assim, pra minha primeira live, né? O que eu vou fazer? É, gente, a primeira live da Ah, Elaine. Vocês acreditam que essa pessoa trabalha com publicidade, com mídias digitais e é a primeira live que ela vai fazer? gente, é muito fácil a gente orientar as pessoas sobre como elas têm que fazer, né? Até a gente tá na pele delas. Não, e ela que me incentivou a fazer minha primeira live, ela que me ensinou como que fazia live, instalou o programa no meu computador para fazer live no Face e nunca tinha feito. Enfim, né? Mas vamos lá. E olha que assim, ainda surgiu de uma maneira completamente inusitada, né? Não foi nada planejado, Comple- nada. Completamente. Tipo conversa de cozinha, assim, né? Eu, pelo menos, estava na cozinha quando conversava contigo. Oi, eu tô comendo aqui, mas eu queria te falar que isso. Foi bem assim. Foi bem assim. Foi muito engraçado. Ai, gente, então sejam todos muito bem-vindos para o pessoal que está entrando. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que soou engraçado, mas ele não é tão engraçado assim na prática, né? Para quem está vivenciando. E a ideia é um bate-papo, gente, não é a gente ficar trazendo teorias e filosofando, é a gente trazer a nossa experiência, tanto minha quanto da Elaine, de situações aí que a gente viveu, não só agora, né? Mas principalmente nessas últimas semanas, que foi o período aí de quarentena, que tudo ficou muito intensificado, tudo ficou muito forte, né? É que as coisas que assim, antes a gente não tinha tempo, né? A gente tinha desculpa, nunca tenho tempo, tá com a cabeça sempre ocupada. Daí quando você finalmente para e começa a olhar as coisas, não sei, às vezes você vê que tava tudo errado. Tem muito disso. Acaba dando uma tela azul aí, deve ser pensa, ops. Tem muito disso. Bom, gente, vocês que estão entrando aí. Ah, eu vi que a Sandra entrou. Só assim para você entrar, né, mocinha? Não vi É, você em nenhuma live minha. mas ela falou que vai ficar só um pouquinho, porque ela tem outros compromissos. E ela tá, ó, tá certinho, tá merecendo uma estrela. Ah, parabéns então, mocinha. Vamos lá. Ah, a gente da minha família também está entrando. Que bom ver vocês aqui, gente. Bom, antes de mais nada, eu queria apresentar a Elaine para. Eu não, né? Eu vou deixar que ela se apresente. Mas eu queria que Ai, vocês meu Deus, é conhecessem a muito difícil. Elaine. Elaine, tá bom, eu vou começar, tá, amiga, para te ajudar. Vai A lá. Elaine, a gente se conheceu ano passado, foi? Acho que foi no começo do ano passado. Começo do ano passado. E ela apareceu de uma maneira. Eu já conhecia ela já há alguns anos, porque ela trabalhava em campanhas políticas e a gente acompanhava algumas coisas de uns amigos nossos.
mas eu nunca tinha convivido, conversado muito com ela. De repente eu estava precisando de uma pessoa para cuidar das minhas mídias e apareceu ela como uma anja na minha vida. Porque eu já tinha passado por 4 outras empresas de publicidade e nada tinha funcionado. Já tinha pegado Curitiba, já tinha pegado Porto Alegre e nada dava certo. De repente aparece a Elaine, que foi um anjinho que caiu do céu para mim. E ela me fez despertar para o mundo digital. Perder meu medo de fazer as coisas, dar a cara a tapa, ter ousadia, falar o que eu penso. E até então, gente, até semana passada, eu não sabia que ela nunca tinha feito live na vida. Pasmem. E ela começou a cuidar de todas as minhas mídias, a gente acabou virando amigas, trocamos figurinhas, e a gente debatia muito sobre os temas da forma como as pessoas vivem, encaram a vida, as coisas que acontecem no nosso dia a dia, às vezes que nos faz sofrer ou que nos faz feliz. A gente debatia muito isso, né, amiga? E num desses debates da semana passada, por WhatsApp... Mais um desabafo do que um debate, né? Eu até lembro que quando você mandou a mensagem, você falou bem assim, meu Deus, vamos fazer uma live sobre isso, porque eu nunca vi ninguém falar com tanta veemência sobre isso. Concordo, Aline. A Elaine é maravilhosa, concordo. Ai, Tem que Aline. concordar. É que eu tava conversando com a Aline também, semana passada, exatamente sobre o mesmo assunto. Porque eu tava pé da vida, né? E daí eu saí desabafando com um monte de gente. Então, e daí surgiu assim, bem inusitado. Esse tema, na verdade, quem trouxe foi a Elaine, porque ela veio me fazer uma pergunta do que eu achava sobre isso. Deu, hã? Eu falei, não sei, não parei pra pensar nisso, deixa eu raciocinar. E daí eu comecei a conversar com ela, a gente batendo papo, e ela começou a trazer um monte de coisa. Eu falei assim, amiga, nossa, mas você, né, por que você não... Ela, é isso aí, ó, anota aí, olha ela pra mim, anota aí pra você, porque isso aí é tema pra live, tá, mocinha? Então faça aí uma live sobre esse tema. Deu, o quê? Ué, a psicóloga aqui é você. Peraí, quem trouxe esse tema? Inclusive, a gente nem contextualizou você para quem tá aqui pela primeira vez, né? Não, calma, já vamos contextualizar, que agora estou contextualizando você. Espere um pouco. E daí, gente, eu falei, não, você que trouxe tudo isso, você que tá por dentro, você que tá lendo sobre essas coisas, é você que vai falar. Não porque eu nunca fiz live na vida, foi aí que eu descobri que eu nunca tinha feito live na vida. Me mandou fazer live, me colocou contra a parede ano passado e não Tô tinha aqui, feito tô live. rindo, gente, mas é de nervoso. Amiga, se apresenta, fala um pouquinho quem você é, o que você faz. Então, eu sou publicitária por formação, né? Como sempre, a gente começa já com a profissão, porque, enfim, socialmente é a maneira que as pessoas se apresentam, até porque outras coisas é muito mais complicado para falar. Mas eu já trabalhei, na parte da publicidade, já trabalhei com tudo, assim, tipo, desde criação, planejamento, redação e mídia, estratégia, enfim, já fiz de tudo. Na verdade, eu acho que desde que eu me lembro, que eu me entendo por gente, eu sempre fui assim muito de fazer de tudo um pouco. Eu acho que inclusive foi justamente isso que me trouxe, que me fez chegar a algumas conclusões que deu origem a toda essa nossa conversa, né, da semana passada. Porque eu não sei, a gente tem também essa questão de que não é muito aceito, né, quando a pessoa não consegue escolher uma coisa e fazer aquilo pro resto da vida. Só que, nossa, eu acho que eu já chutei o balde tantas vezes, de tantas coisas diferentes, que... Só que, assim, chega um momento em que a gente começa a perceber que isso vai ficando um pouquinho mais grave. Daí você começa a perceber, poxa, isso não tá sendo padrão, né? O que tá de errado comigo? O que tá acontecendo? Enfim, daí vai levando toda... Só que, na verdade, a gente acha que é a gente que tá errado, né? Que tá fora do padrão. E, na verdade, não é. Você que me fez entender isso. Que padrão é esse, né? O que a gente tem que fazer, né? E a gente que cria esses padrões, né? Porque... Não, e alguns a gente segue e não sabe nem por quê, não sabe nem explicar de onde veio. É isso aí.
Então, como a Elaine me desafiou muito ano passado, agora foi a minha vez de desafiar ela de estar aqui hoje. Nossa, ano passado eu acho que eu trouxe as questões mais difíceis para você como profissional. Foi. Era uma crise atrás da outra. Toda semana tinha uma crise. E até hoje, né? Até Mas hoje. assim, ó, mas gente, assim, até fazendo um parênteses nessa questão da crise, finalmente eu consegui entender que a crise ela pode ser uma coisa boa. Assim, não vou ser irresponsável de dizer também que a gente quer viver na crise, porque não é assim. Mas eu acho que quando a gente tem umas crises com a gente mesmo, faz a gente pensar sobre coisas que normalmente a gente não pensa. Exatamente. É o que a Então, gente estava conversando e falando, né? São a Aline crises de falando que eu, crescimento, né? a Aline falando que eu sou comercial do Bombril. Ou explica aí, Aline, como assim, comercial de Bombril? Conta aí. Mil e uma utilidades. É, Ai, a Elaine pega e faz de tudo um pouco. Mas eu acho assim, que hoje em dia, né, quanto mais versátil você acaba sendo, mais oportunidades você tem. Porém, a pessoa também que pega tudo para fazer, né, ela também paga um preço alto por isso, né? E você andou pagando esses dias aí, né, amiga? andei, foram 2 meses praticamente. Até para quem não sabe, eu sei, ó, muitos dos meus amigos não sabem nem o que aconteceu, tá? Eu só sumi da vida de todo mundo. Foi antes da quarentena ainda, tipo, eu até contextualizo isso para as pessoas não pensarem que foi por conta do coronavírus, do que aconteceu. É claro, diante de tudo isso, não tem como a gente manter muito a sanidade. Sim. Mas foi algo que já começou antes, eu acho que ficou ainda mais intenso por conta de tudo que está acontecendo. Do nada, eu me vi assim, sem conseguir usar o WhatsApp. Tipo, a minha mãe mandando mensagem, e mandando mensagem tipo, para os outros, assim, perguntando de mim, ninguém conseguia falar comigo, mas eu desenvolvi uma fobia tão grande de mídias sociais que eu precisei ficar umas semanas, assim, completamente offline, sem fazer nada. E é estranho, porque eu trabalho com isso há muitos anos. E, enfim, foi um momento, assim, que eu acho que foi uma grande ruptura, porque foi quando eu percebi que, poxa, eu acho que eu tô prejudicando a minha imagem, não tô conseguindo entregar o que eu costumo entregar. Tem um parênteses de que você costuma falar pra mim que é porque o meu padrão tá muito alto. Padrão de Não padrão, exigência. mas assim, de exigência mesmo, eu me cobro mesmo pra caramba. Só que daí eu me vi olhando coisas que eu tava fazendo e não tava gostando. Daí eu pensei, putz, ops, desculpa, não sei se é falar palavrão. E eu pensei, tipo, eu vou dar um tempo. Eu dispensei todos os clientes, assim, tipo, porque eu não tava gostando do que eu tava entregando e eu achava que tava ficando já um clima chato, sabe? Pra mim, pra pessoa, tava parecendo irresponsabilidade. Ao mesmo tempo, eu acho que era um pouco. E, enfim, daí eu decidi tirar esse tempo. Fiquei pensando na vida, fiquei fazendo nada. Coisa que eu não fazia há muito tempo. E eu acho que, de certa forma, foi bom, assim. Mas eu ainda tô meio estranha nesse sentido de... É porque, assim, a gente que não tá acostumado a parar, quando a gente para, eu acho que ao mesmo tempo vem um sentimento de culpa, né? Tipo, poxa, tá todo mundo trabalhando pra caramba, tem gente perdendo o emprego e você aí que tem a opção tá dispensando o trabalho. Tipo, como assim, né? Mas, enfim, eu acho que foi a atitude... Eu até comentei com uma cliente minha, com a Andrea, que você conhece. Eu falei, Andrea, eu acho que essa é a atitude mais responsável que eu posso ter. Encerrar o nosso contrato de trabalho por aqui, porque eu não tô conseguindo entregar. Dela entendeu e tal. Agora que tá passando essa fase, a gente voltou a conversar. É, são os altos e baixos da vida, e é sobre exatamente isso que a gente vai conversar hoje. Sobre como lidar com esses altos e baixos, né? Por que a gente tem que estar sempre positivo, né? A gente vai falar sobre a positividade tóxica, né? Que a Elaine trouxe aí pra gente também. Vamos falar que produtividade não é só trabalho, né? É você enxergar as coisas de uma outra forma. Enfim, vamos conversar aí bastante coisa. Eu só queria dar boa noite aí para o pessoal que chegou.
que é a Nanda, a Lá, querida, minha irmã do coração, que eu amo. Minha tia tá por aí também, a Ana de Curitiba. Sejam bem-vindas, tá? Bom, vamos lá. O que você acha da gente começar falando justamente sobre isso, sobre positividade tóxica? Eu acho. Gente, até para contextualizar, um dos áudios que eu mandei para Pamela na semana passada, eu mandei, falei assim, Pamela, ó, eu parei de seguir todas as páginas que falam sobre performance, sobre que ficam com frase motivacional e não sei o quê, porque eu não aguento mais. Mas assim, mas não é questão de que eu não concorde com algumas coisas, mas é porque tava num nível tóxico demais, sabe? Tipo, poxa, gente, ninguém é feliz o tempo todo, né? Até o que a gente estava conversando. E parece que meio que existe uma pressão para que a gente esteja sempre bem. Tanto que quando a gente cumprimenta as pessoas, né? A gente costuma perguntar, oi, tudo bem? Só que a maioria das vezes ninguém quer saber a resposta. As pessoas só querem que o outro responda que sim, né? Exatamente. Então, andei lendo também bastante coisa sobre isso, eu vejo que existe muito essa pressão por estar tudo bem. Ah, se não tiver tudo bem, você não é uma pessoa bem vista, você não é merecedor de alguma coisa. Poxa, e tem muito também essa relação com o trabalho, né? Ah, se eu não matar 7 leões por dia, eu não mereço a recompensa do fruto do meu trabalho. Então, enfim. E é bem isso que você falou, né? Porque, veja, todo mundo quando vem falar comigo e buscar alguma assessoria, é produtividade, tá bom. Então, assim, Pamela, como que eu consigo fazer mais coisas em menos tempo? Como que eu consigo dar conta de tudo? Peraí, por que você tem que dar conta de tudo? Por que você tem que ser Mulher Maravilha e Super-Homem? Não existe isso. Ninguém dá conta de tudo o tempo inteiro. Você não está dando conta de você, olha como você está. Você está ansioso, você não está vendo que você está com problema de saúde, que você não está dormindo, né? Então, essas frases que você disse aí, que a gente tem, que aparece, né, na, elas são, como se, socialmente falando, é mais aceitável você dizer, vai, força, você tem que dar conta, nananã, você consegue, você é forte, você... Gente, eu quero ser fraco um pouco, posso ser? Posso expressar as minhas emoções? Posso dizer que não tá tudo bem? É a Posso questão fazer da isso? vulnerabilidade, né? O que eu Qual é o considero, problema, né? inclusive, que ser vulnerável, na verdade, não é ser fraco. Eu acho que é justamente o contrário. Porque você tem que ter muita coragem para ser vulnerável. Você tem que ter muita coragem para mostrar as suas emoções, né? Porque Pois é. vulnerabilidade é isso, né? Quando as emoções vêm, a gente não controla elas. A gente, o máximo que pode fazer é equilibrar elas ou abafar elas naquele momento para elas não virem. Mas se elas não vierem através das emoções, elas vão vir através de doenças, de surtos, de crises, mas elas vão sair de alguma forma. Então, precisa muita coragem para você mostrar a tua vulnerabilidade, mostrar as tuas emoções. E são poucas as pessoas E que olha que não respondem. é fácil. Não, e amiga, é bem o que você falou. São pouquíssimas as pessoas que respondem assim, tá tudo bem? Não, não tá. São E tudo pouquíssimas. bem. E tudo bem também, tipo. Ó, a gente impõe na nossa cabeça que a gente pode e a gente consegue, mas é o maior clichê que existe. É diferente de você falar mentalmente eu posso, eu posso, eu posso, de você sentir que você pode. O pensar é uma coisa, o E tem sentir é outra, né? muito essa questão do que a gente chama de empreendedor de palco, né? Que é a galera, por exemplo, que nunca construiu nada querendo ensinar para os outros como é que constrói alguma coisa. Eu acho que Sim. nesse sentido é muito isso. É por isso que eu comentei que assim, eu parei de seguir todas essas páginas, porque chegou um momento que eu percebi o quanto estava me fazendo mal também. Porque a gente acaba se cobrando muito quando a gente vê esse tipo de coisa. Parece que a vida do outro é perfeita e eu que sou o problema, né? Que tanto problema que eu tenho que, gente, no Instagram, as pessoas não vão ficar mostrando o lado feio e difícil da vida delas. Ninguém vai fazer Mas isso. mas é pela fotinha bonita que as pessoas julgam. Exatamente. Né? Inclusive teve um caso que eu comentei com você, né? Eu lembro logo que eu voltei de viagem, que eu comentei de uma situação que aconteceu.
Ah, enfim, é que a gente fala de tanta Foram coisa. tantas, né? Mas assim, até um exemplo que eu lembrei agora, porque, ano passado, né, quando eu viajei para Londres, e assim, mas era um lugar que eu queria ir há muito tempo, eu tava me planejando há muito tempo. E finalmente eu consegui ir, só que não deu tempo de organizar todos os trabalhos antes. E daí quando eu voltei, até comentei com você, eu falei, olha, foi uma viagem muito boa, mas ao mesmo tempo muito ruim, porque eu me sentia É. culpada o tempo todo. Tipo, teve lugares que a gente foi que o pessoal entrou para visitar e eu fiquei sentada do lado de fora no celular trabalhando. E eu me senti muito mal por isso, sabe? Mas não é que ninguém estava me cobrando. É uma cobrança nossa. Eu ficava tipo, meu Deus, você nem devia estar aqui, você devia estar lá. Então, eu acho que eu compartilhei isso com você na época, só que assim, ainda Compartilhou. estava muito. Pensei, meu Deus, a que ponto eu cheguei, né? Só que, enfim, acabou demorando um pouquinho demais para cair a ficha sobre isso. Gente, eu acho assim, ó, que o maior recado que a gente pode falar sobre positividade tóxica é assim, positividade, é óbvio, todo mundo gosta de estar sempre se sentindo de uma maneira positiva, mas a tóxica é quando você está mentindo para você mesmo. É quando ninguém quer falar do que tá ruim, ninguém quer falar do que tá doendo, ninguém quer dizer mostrar o lado que não tá legal da vida. Porque nem a própria pessoa quer entrar em contato com isso. Se ela for começar a falar, ela vai ter que entrar em contato com aquele sentimento na hora que vier que ela estiver falando e ela não quer entrar. Então, A assim, gente vai ignorando, né? essa positividade tóxica de dizer que está sempre tudo bem, de se fazer que está sempre tudo bem, não, eu sou forte, a gente dá um jeito, já passei por tantas, o que, que é mais uma? Gente, cai na real. Quanto mais você fica falando isso para você mesmo, mais você está segurando o teu processo das emoções. Por que, que você não admite que não tá tudo bem? E tá tudo bem não tá tudo bem? Porque eu sou ser humano, porque eu sinto emoções, qual que é o problema? Não sou um Não, e também robô. tem essa questão, por exemplo, eu até acho que essas pessoas felizes demais também são um pouco tóxicas, né, em algum momento, porque, enfim, eu acho que não tem essa polarização. Tem dia que a gente não tá feliz, tem dia que a gente não tá triste, a gente só tá bem, a gente só tá de boa, né? E quando você convive com uma pessoa que tá sempre muito feliz, sempre muito alegre, não sei o que, você começa a achar que tem coisa errada com você, tipo, poxa, essa pessoa tá bem o tempo todo, o que que tá acontecendo comigo? Eu, sei lá, tipo, né? E eu acho que isso acaba influenciando também. E é justamente isso que a gente vê tanto nas mídias sociais. E eu até falo mesmo como profissional de marketing, porque eu até entrei numa discussão semana passada por conta disso, porque eu vejo uma responsabilidade gigante de até de marca, de alguns perfis que trabalham justamente com isso, tentando impor para as pessoas um padrão, um estilo de vida, como se as coisas fossem todas muito fáceis, o que acaba gerando uma série de frustrações, né, em quem está ali acompanhando e não está vendo os bastidores. Não, isso que você Então, falou me lembrou uma outra coisa bem importante, porque assim, às vezes a gente se sente mal quando a gente está junto com uma pessoa que está sempre feliz, que parece que não tem problema e que parece que, né? E essa pessoa, muitas vezes, quando ela se mostra dessa forma, se ela tiver feliz e tudo, ela, em muitos momentos, ela vai perceber que o outro não está tão bem. Olha só como é que é sutil o negócio, mas é real. Porque se a pessoa realmente está muito bem com ela mesma, ela está muito feliz, ela vai ter mais compaixão. Ela vai conseguir perceber mais o outro. E mas daí, quando é genuíno. quando é felicidade, felicidade mesmo, né? Ela vai Uhum. conseguir perceber mais o outro, e ela vai conseguir até poder acolher mais o outro, porque ela tá percebendo, pô, eu tô percebendo que o outro não tá legal, e eu tô super bem, eu quero que o outro fique bem também. Agora, no momento que ela não tá bem, mas ela diz que ela tá bem para ela mesma, ela causa essa coisa de repelir, sabe? Quando ela tá próximo de outras pessoas, ela acaba repelindo as outras pessoas. Porque ela tá mostrando que ela tá bem, só que na verdade a outra pessoa tá sentindo que não. E daí ela não consegue fazer rapport na psicologia que a gente diz, Uhum. que é empatia, que é acolhimento, que é você, sabe, conseguir fazer um processo de vínculo com alguém. Então,
você tá feliz o tempo todo não é normal? Não acho que isso é normal. Eu até li um exemplo semana passada que eu achei bem interessante, assim, que mostra como a gente é ensinado a isso desde que a gente é muito criança. Porque é muito comum você ver um bebê no colo da mãe ou no carrinho, alguma coisa, você ficar tentando fazer a criança rir de tudo quanto é jeito, né? Aham. E às vezes a criança não quer rir, ela quer chorar, ela quer, sei lá, te xingar, botar você pra longe dali, você tá ali tentando fazer ela rir. Eu acho que isso também, eu nunca tinha reparado o quanto isso também é tóxico. Porque desde criança você é ensinado de que você tem que estar sempre sorrindo. Você sabe, Mas, nossa, eu vou trazer um negócio que aconteceu comigo uma vez. Eu já trouxe numa outra live, mas acho que vale de novo a repetição. Eu lembro que, nossa, eu namorava assim, né? O cara era o amor da minha vida, assim. E daí a gente brigou, se separou, terminamos. E eu tava muito mal, mas muito mal mesmo, assim. E eu só chorava. Chorava, eu ia trabalhar, eu chorava, eu ia fazer as coisas da faculdade, eu chorava, eu tava em casa, eu chorava, e eu morava com os meus pais ainda na época. E daí eu lembro que meu pai chegou pra mim e não aguentava mais me ver chorar, já estava preocupado, e sentou assim do meu lado e falou assim: Filha, mas veja, não fique assim, porque nananã, porque nananã, nananã. E de repente ele falou: Olha, porque todo mundo passa por isso, porque eu já passei por isso com a tua mãe. Daí ele começou a contar das situações que ele passou com a minha mãe. E daí eu lembro que eu só olhei para ele e falei assim: Pai, você quer me ajudar? Dele, quero. Daí eu falei assim: Então só me abraça e deixa eu chorar. Porque às vezes é só é, isso. É só isso que a gente precisa, né? até a Aline comentou aqui, ela falou que ela sempre se aceita e se permite, mas que as pessoas não entendem. É porque ninguém. É porque olha só o que, que acontece, falando psicologicamente agora. Quando você tá mal, você tá expressando uma emoção desconfortável na frente de outra pessoa, você ativa aquela emoção nela também. Já viram um bebezinho? Quando um começa a chorar, parece que todos os outros da creche começam a chorar também? É E isso, eu tenho um monte de primos. porque ativa as emoções. Quando você está muito alegre, genuinamente falando, você acaba ativando a alegria nos outros também. E a dor é a mesma coisa. Quando você está sentindo dor, você também ativa as dores do outro nele. E nem sempre as pessoas querem entrar em contato com essa emoção dela. E elas não sabem lidar com isso. Então elas preferem não entender, dizer, pare, saia dessa crise, para que fazer isso? Sai que tem tempestade no copo d'água. Mas é porque ela não está aguentando ver você naquela situação, porque isso está ativando coisas nela, que ela não sabe lidar, Faz né? sentido. Daí tira pra louca, enfim, pra um monte de coisa, né? É mais fácil você julgar o outro e repelir ele do que você lidar com você mesma, né? Até algumas coisas aqui que a gente estava conversando, né, Nossa, já passou meia hora de live e a gente tá no primeiro tema, A gente já falou um pouquinho de todos. né? A gente até falou, né? Vamos deixar lá, não precisa seguir roteiro. É porque assim, a gente estava falando também sobre alguns mitos, que é alguma coisa que eu trouxe para Pamela há mais ou menos um ano atrás, logo que eu conheci ela, porque eu fiz o curso de assessoria em produtividade. Daí também desconstruí totalmente isso na minha cabeça, não era nada do que eu pensava. E assim, é porque a gente costuma ver muito propaganda de faça um trabalho de alta performance, e, tipo, você tem que estar fazendo tudo o tempo todo. Faça algo de tipo 8 horas em duas, sabe? Tipo, e eu acho que seria legal você comentar um pouquinho sobre isso, porque eu lembro que na época você me jogou assim, um balde de água fria. Não, mas É, é porque assim, não é o que a gente pensa, né? Não é técnica. É. É engraçado, porque é aquilo que eu estava falando no início, quando as pessoas me procuram para aumentar a produtividade, é como se, tipo, me dá as ferramentas e as fórmulas mágicas para eu aplicar na minha vida e ser uma pessoa mais produtiva. Mas não existe isso. A produtividade, ela é uma consequência natural de quando você consegue equilibrar todas as áreas da sua vida. Só que como que você vai equilibrar todas as áreas da sua vida? É se permitindo viver cada uma dessas áreas, é destinando tempo para cada uma dessas áreas, de forma consciente, de forma lúcida, né? E só que, por exemplo, olha o tempo que a gente dedica para o trabalho, das 24 horas que a gente tem no dia. É muito maior
do que... Quero saber, alguém aqui que esteja assistindo a live, se você em algum momento já planejou, botou na sua rotina, na agenda, de que aquele dia, naquele horário, você vai cuidar de você. Você vai dar um tempo para você. Eu vou passar um creme no corpo bem gostoso, eu vou deitar na cama e ficar sem fazer nada olhando pro teto, eu vou escutar uma música. Quem já parou e dedicou, planejou um tempo para si, dessa forma? Vamos ver se alguém se manifesta. Tá, É eu já muito tô raro. respondendo então, eu não. Não, geralmente é na base do se sobrar tempo, eu vou fazer tal coisa, mas nunca sobra tempo. Não, e é por isso que as pessoas me procuram, porque Ó, a elas Japa querem falou que descobrir fez tempo. isso hoje. É verdade, Opa! a Japa faz isso. Eu acho que é a única pessoa que eu conheço. Ela fala, Gente, hoje eu vou tirar um dia pra mim. isso aí, Renata. Faça. Japa, isso aí, Japa. Ah, já vamos. Faça mesmo, porque isso é bem importante. Agora, é exatamente isso. As pessoas elas me procuram justamente para falar assim, tipo, não, eu quero poder conseguir fazer o máximo de coisas em menos tempo para sobrar tempo para fazer aquilo que eu quero. Mas Gente, aí como você vai pegar cada vez mais coisa. não, e fazer aquilo que eu quero. Então quer dizer que você está ocupando boa parte do seu tempo com coisas que você não quer e não gosta e não te fazem bem nem feliz, é isso? Esse tempo todo acaba virando meio que um pedágio, né? E daí a tua vida tá passando. Tua vida tá passando e você tá só botando para dentro coisas que não te fazem bem. Quando eu pergunto para os clientes, o que te faz feliz? Ah, é... E fica. A gente Eu não para lembro pra da, pensar. eu lembro daquela atividade que você passou pra gente no curso, que é o gosto, faço, gosto, não faço, enfim. Eu lembro a quantidade de perguntas que a gente fazia, tipo, tá, mas passar roupa entra aqui, não sei o que, a gente só pensava em obrigações. A gente É, não conseguia pensar em outra coisa. Eu lembro que o meu, por exemplo, ficou a metade, assim, todo preenchido, com muita, muita, muita coisa. E o lado do que eu gosto e faço não tinha nada, quase. vazio. Daí meu Deus, eu acho que só É tinha sério? passatempo com os meus cachorros. É sério isso, ó. Em tempo de corona, não posso sair de casa, tenho mais tempo para mim. É, mas sabe, Ana, que eu acho que isso é uma coisa que é o lado bom, sabe, do corona. As pessoas, né, falam, porque não é um monte de coisa ruim. Mas eu vejo como um lado bom, porque ele nos obrigou a cortar esses estímulos que a gente estava enlouquecido do lado de fora e parar para olhar para o lado de dentro. Eu acho que a gente só não pode também, por exemplo, eu tenho visto alguns discursos no sentido de, vamos aproveitar a quarentena para fazer tudo aquilo que a gente sempre quis e não teve tempo, né? Sim, Eu sim. acho que isso também é algo complicado, porque, na verdade, assim, a gente conseguiu enxergar um monte de coisa que a gente não estava vendo, mas que não é na época de quarentena só que a gente pode fazer isso. Mas a gente E, precisou de uma quarentena para poder enxergar isso. só que mesmo assim, eu acho que tem muita gente que não está emocionalmente bem e que, apesar da quarentena, também não está conseguindo produzir. Não, Produzir, não eu digo tá. no sentido de trabalho, né? Porque é o que eu tenho. O que algumas pessoas têm compartilhado comigo, eu também, tipo, poxa, eu não tô conseguindo fazer nada, abandonei meu trabalho, enfim. É... Mas eu só tô dizendo assim nesse sentido de não parecer que a gente tá de férias. Poxa, agora eu tô de férias, posso fazer tudo. Não, porque ainda assim a gente tá vivendo um momento complicado, né? Só que exige ainda mais cuidado. E você sabe que isso que você disse, né? Que mesmo dentro de casa, tudo, a gente às vezes não tá mais conseguindo trabalhar e coisa e tal. Mas muitas das pessoas que estão entrando em crise porque não estão conseguindo trabalhar e queriam estar trabalhando, ou porque, sei lá, deveriam estar fazendo qualquer coisa, elas estão se culpando, né? E acima de tudo, elas não estão aceitando as atuais condições. Quais são as atuais condições? Posso voltar para o meu trabalho antigo da forma como eu fazia? Não.
Aí a pessoa já fica meio puta, né? Tipo, porra, vou ter que me adaptar, que não sei o quê, quando é que esse negócio vai acabar? Lá, 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 lá. Pronto, já não aceitou aí. Depois ela não aceita que eu tenho que cuidar da educação dos filhos. Porque agora eles estão dentro de casa, sou eu que tenho que ensinar o que vem da escola. Sou eu que tenho que educar, sou eu que tenho que ensinar, né? Porque antes, até certo ponto, a escola fazia um pouco esse papel. E agora eles têm que fazer, de alguma forma, ali também. Não aceito o fato de que, às vezes, tem que reorganizar a casa e os ambientes para conseguir ter espaço e momento para cada coisa. E, às vezes, a casa servia só como um dormitório. Para passar o dia inteiro na rua trabalhando, chegava de noite e dormia. Agora não, agora a casa vai ter que virar um lar. E a pessoa também é indignada da vida que ela vai ter que ajeitar a casa para arrumar espaço para tudo. Né? Então são várias modificações. Isso aí me lembrou. Ah, desculpa te cortar. Não, mas isso me lembrou, inclusive, uma outra coisa que eu estava pensando esse tempo atrás, que eu acho que eu comentei com você também, sobre quando a gente entrou em quarentena, eu percebi que eu já estava em quarentena há uns 2 anos. Não, é porque o meu escritório é em casa, né? Eu passo a semana inteira em casa, sem ver ninguém, só meus cachorros. E meus cachorros é com quem eu converso. E daí eu vi todo mundo do nada, assim, reclamando também de ter que ter essa rotina. Daí eu pensei, tipo, poxa, eu tô assim há muito mais tempo. Será que não é isso também que tá fazendo mal? Só que, enfim, agora é uma quarentena consciente, antes não era. Eu acho que boa parte de, assim, tá tudo bem não estar tudo bem, é o fato de você aceitar. Aceitar que as coisas não estão tudo bem, aceitar que as coisas não vão voltar a ser como era antes, e tá tudo bem. Aceitar que você não vai dar conta de fazer tudo da forma como você imaginou, da forma como você queria, que você vai dar conta daquilo que dá para o momento. E tá tudo bem. E hoje mesmo à tarde a gente estava conversando, né, amiga? A gente falou assim, porque agora que a gente, eu principalmente, né, que estou mais dependente da tecnologia, das redes sociais, das mídias e coisa e tal, às vezes eu coloco um horário lá para, sei lá, subir vídeos no YouTube. Daí a gente botou lá 30 minutos. Daí deu um problema, o vídeo não subia, a internet parou e eu fiquei quase 4 horas para resolver aquilo ali. Então, se eu não tivesse aceitado que, ok, pode acontecer isso, vai me atrapalhar? Vai. Beleza, então quando for mexer com essas coisas, talvez eu tenha que deixar mais tempo na minha agenda. Fazer menos coisas por dia, porque agora eu tô com os meus filhos em casa. Aceitar que tá numa outra realidade, mas aceitar na prática isso. Porque senão a pessoa aceita, mas não aceita. Porque ela aceita, mas ela tá querendo ainda atingir os mesmos níveis de produtividade que ela tinha antes. E não vai ser. Agora não vai mais ser assim. Eu acho que é justamente isso, porque o problema o que fez, inclusive, eu parei de seguir mais de 100 perfis no Instagram. Nossa. Que que eu seguia muita marca, eu não sigo tanto pessoas, assim, eu seguia muita marca, muita coisa profissional, de agências e tal. Daí, quando eu comecei a ver essa quantidade de coisas mandando, livros que você tem que ler na quarentena, atividades que você tem que fazer na quarentena, não sei o que lá que você tem que fazer na quarentena, daí eu me irritei. Porque, não, se você não tá bem, você não tem que fazer nada, e tá tudo bem, você não tem que se desculpar com ninguém. Exatamente. Nossa, eu lembro que no... Pode falar. Não, a minha prima que tá comentando que ela demorou pra aceitar essa rotina, porque ela é professora. Putz, foi uma mudança e tanto, hein? Pois é. Foi uma mudança. Quem tava acostumada a conviver com um monte de criança, né, o dia inteiro. Ela é muito grudada nos alunos dela. Oh. E o desafio da tecnologia também agora, né? Pois ainda mais em lugares em que essas crianças não têm o mesmo acesso que a gente, né, às coisas. Por exemplo, aqui em Foz mesmo, eu sei que é um retrato menor, mas a gente vê em muitas pessoas que têm um computador em casa, que não têm acesso à internet, ou que está numa região que não pega direito o 3G. Enfim, essa pessoa, ela tem que estudar, está sendo cobrada, mas ela também não está conseguindo acompanhar. Exatamente. Eu acho que está sendo um desafio para os dois lados.
para os dois lados. Hoje até eu estava vendo uma notícia que dizia, eram estados lá do norte e nordeste, que eles já estavam começando para a área da educação, eles estavam começando a colocar em rádio, um canal de rádio, Aula em rádio? aula em rádio. Porque tem lugares realmente que não pega internet, que pessoas não têm televisão. E a informação precisava chegar, né? A educação precisava estar ali dentro da casa das pessoas. Então, ia ser através de É. rádio. Isso dá um longo debate, hein? Tá um longo debate. Mas tá tudo bem, porque assim, agora a gente vai começar a achar novas formas de se comunicar, né? Se comunicar com os outros e se comunicar com a gente mesmo. Porque você vai descobrir novas formas de você olhar para dentro, de você atender as suas necessidades, porque agora as necessidades são outras, inclusive não só do mundo, mas para você. Eu achei muito interessante que teve muitos clientes nesse momento que começaram a me procurar e falaram assim: nossa, Pamela, para mim era tão importante eu estar sempre nos shows que tinha pelo Brasil, né, shows internacionais, não sei o que, pagava às vezes mais de R$ 1.000 no ingresso, mais passagem, mais não sei o que. E daí no início isso me deu um desespero, porque eu queria estar em tudo, só que daí de repente eu percebi que a gente precisa de muito pouco para viver. E os valores começaram a mudar das pessoas. Agora o que eu mais queria não era ir para um show, era poder dar um abraço nas pessoas, eu não posso mais. Sobre isso, assim, eu confesso que na minha vida eu não senti tanta diferença, porque eu acho que eu já tinha um estilo de vida mais, Sim. enfim, mais desapegado aí de algumas coisas, então eu acabei não sentindo tanto impacto. Mas eu vejo gente que mudou, assim, drasticamente, né? Ou tá meio tentando se encaixar ainda. Teve muita gente. E, Enfim, e o fato de. Se quer ir olhando a pauta, pode ir olhando, enquanto isso eu vou não, eu complementar. tava olhando aqui, mas E o fato desse negócio da gente não poder abraçar, gente, é sério pela seguinte situação. Quando a gente abraça, por exemplo, um abraço de mais de 20 segundos, ele libera ocitocina, que é um hormônio do prazer, um hormônio da felicidade. Né? Quando a mulher está grávida, ela libera muito ocitocina. Por quê? Porque é o corpo fazendo de tudo para que ela atenda a criança, para que ela acolha a criança, para que ela cuide da criança. E quando a gente abraça, a gente libera ocitocina no nosso corpo, esse hormônio. Então pensa, muitas pessoas, agora que foi cortado isso também, e às vezes a pessoa mora sozinha, o meu caso, eu moro sozinha, tá certo que eu tenho meus bichinhos, você também tem os seus, mas é mais difícil, né? Existe uma necessidade do corpo físico, biológico, de entrar nesse processo, de receber esses hormônios. E às vezes a gente tem que se propiciar momentos de prazer para a liberação desse hormônio de uma outra forma. Isso também é se reinventar, né? enfim, eu sou um pouquinho antissocial, né? Então eu não posso falar muito sobre isso. Você já descobriu formas de gerar ocitocina em você sem precisar do abraço. Pode começar a compartilhar, né, amiga? Pode ser. Não sei o que foi, mas enfim. Vai observando, que são coisas que te geram prazer. Os meus cachorros, a minha gata. Faz parte. Enfim, gente, vocês querem comentar alguma coisa? Eu acho bem legal aí, se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Eu tô estranhando que a Aline tá quieta, porque esses dias, meu Deus, o que ela me mandou no WhatsApp, assim, ó, com um monte de coisa que tava se passando pela cabeça dela. Aline, comenta aí. Oi, Aline, Nossa, você ela ficou compartilhou intimada. comigo um vídeo muito bom, mas agora eu não lembro o nome. Ó, a Japa, tem prazer maior que viajar? É que a Japa é minha parceira de viagem. Agora a gente vai ter que Agora, viajar na mente, para dentro da mente. pois No é. imaginário. Não vai ter muito. Não, gente, eu que tenho cliente que é blogueira de viagens. Tipo assim, a vida dela é viajar pelo mundo e mostrando os lugares e é disso que ela vive. E agora? Não pode viajar. Ela, olha, eu falei com ela hoje até. Ela vai ter que se reinventar. Olha o que ela vai fazer. Ela vai pegar. Ela não sabe cozinhar, mas ela está se propondo a cozinhar e vai pegar receitas ao redor do mundo e ela vai tentar fazer dentro da casa dela e vai deixar a câmera ligada para todo mundo ir acompanhando se vai dar certo, se não vai.
consequentemente, ela vai estar passando receitas e experiências para as pessoas de vários lugares do mundo. O que é uma coisa bem legal. Gente, tem coisa Uhum. melhor do que você viajar para outro lugar e experimentar o que as pessoas comem. Tipo... Ah, enfim, eu adoro fazer turismo gastronômico. De Essa rua. parte é boa. De Mas, rua, né? de rua. Putz, De de rua. rua. Melhor. Deixa eu ver o que. Ó, a Aline comentou aqui que, enfim, que ela também não é muito de abraço e que ela é muito desapegada das coisas das pessoas. Isso é verdade, porque ó, ela veio de lá de, acho que Belém, né? Agora tá morando em Curitiba. E se deu super bem, assim, porque, bom, você é curitibana, né? É. Você sabe que as pessoas também não são lá aquela. Curitibano não é É, tão. Mas eu era uma as curitibana que duas estão sofria. fugindo da regra. É. Ó, e o Marco Polo falou que também não é muito sociável. Peraí, apagou. Mas que ele Maniçoba, sente muita típico. falta de socializar, de compartilhar alguns momentos da semana. É. Então, o que eu tenho feito com alguns amigos, assim, a gente tem feito alguns encontros virtuais mesmo. Tipo, igual esses dias ali com a Renata mesmo, que tá aqui na live. Ela mandou uma mensagem no grupo, ela falou, vamos falar ao vivo pra gente trocar uma ideia 10 minutos? Aí a gente acho que ficou 2 horas. Maravilhoso, é, tá tudo bem. É, e assim, é o jeito que tem acontecido, né? Mas realmente, assim, faz falta de. Não sei, às vezes você nem tem nada muito produtivo para falar com a pessoa, assim, no sentido de trocar ideia, você só quer falar besteira e tá Bater um tudo bem papo, né? também. É. Agora, você quer falar um pouquinho agora nesses últimos minutinhos da fobia social ali, o FOMO que você colocou? Ah, tá. Então, isso aqui é que, igual eu comentei antes, um dos sintomas, que foi quando eu percebi que estava tudo meio desencaminhando, né? Que tinha alguma coisa errada, foi do nada quando eu não conseguia mais mexer nas mídias sociais. Eu fiquei muito tempo sem usar Facebook, sem usar o Insta, sem usar o WhatsApp, nada. E a gente tem o chamado fenômeno FOMO, né? Que é Fear of Missing Out, que é medo de estar perdendo alguma coisa. Ah, é aquele hábito que você pega o Instagram e vai rolando até acabar as fotos do feed. Daí você abre o Twitter e vai até o final também. Olha que o Twitter parece que nunca tem fim, mas você vai até o final. Daí você vai ao Facebook e começa a olhar tudo. Eu acho que assim, até pelo fato de, primeiro, ter essa necessidade de saber tudo o que está acontecendo e ao mesmo tempo trabalhar com isso, eu acho que de certa forma bugou assim, em geral, alguma coisa que, enfim, é que assim, eu passei por isso, mas eu acho que hoje em dia as pessoas até estão passando por isso mais cedo, né? Porque é uma coisa assim, sei lá, tipo, eu vejo pessoas bem mais jovens que eu achava que eu ficava muito tempo no Insta. Eu até compartilhei essa experiência no curso ano passado, que eu tava medindo o tempo que eu tava usando. Tava dando 3 horas por dia. Assim, só que daí eu pensava nas coisas que eu não tinha feito. Eu pensava, meu, com essas 3 horas eu poderia. E eu não. Sabe aquele tempo que você não vê? E daí eu peguei e instalei um alerta agora, quando tá chegando em meia hora, eu já tesouro, porque eu não quero que isso aconteça de novo. Mas é porque chegou num nível que acabou me prejudicando, assim, de maneira extrema. Às vezes eu não via o dia passar. Eu via que chegava a noite, daí, como assim? Já são 7 horas. É. E, gente, assim, é importante isso que você falou, amiga, porque quanto mais você tem necessidade de estar antenado a coisas externas, é um indício de que você está fugindo de coisas internas. Ou seja, você tem coisas para resolver dentro de você que talvez estejam te incomodando. Às vezes não é nem de maneira consciente, tá? Mas Uhum. você acaba buscando coisas externas para se ocupar, para não dar espaço para as internas começarem a falar com você. Mas é exatamente isso, porque foi justamente nessa época que eu buguei, que deu tela azul, e que eu parei também de conversar com as pessoas pessoalmente, né? Que eu até comentei que foi antes da quarentena ainda.
A Bianca tá aqui comentando, inclusive, não me deixa mentir. Ela foi uma das pessoas que não estava entendendo nada, porque do nada eu me afastei de todo mundo, não respondia mais ninguém, não visitava mais ninguém, enfim. Daí. E acabou coincidindo. Daí eu vi que também tinha relação com esse estímulo, né? E a gente tem essa questão do estímulo de muita coisa também que a gente processa e não faz diferença nenhuma. Pra nada. Não faz. Mas tá aí, a gente tá vendo. E. O que eu ia falar? Eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci. Gente, vocês não reparem, meu pensamento é muito bagunçado. Organização mental aí. Não, é que assim, ó, eu penso numa coisa, daí eu já parece que já tô pensando outra coisa por cima, né? Daqui a pouco atropela tudo, eu já não sei mais o que eu quero falar. Acontece, é que isso aí é uma dos sintomas da síndrome do pensamento acelerado. Eu lembro que até você comentava comigo, lembra quando a gente estava trabalhando juntas, né? Que eu. Ai, você viu que estão falando isso, isso, isso? Você viu que está acontecendo tal coisa? Eu pensei, meu Deus, como você dá conta de ver tudo isso, saber tudo que está acontecendo? E eu lembro que eu te respondia, mas eu trabalho com isso, eu tenho que saber. E na verdade não tem que, né? Se você for olhar bem, Mas, para algumas coisas sim, mas para mas você estava pela forma antenado. que eu me. Não, mas é que pela forma que eu me cobro, que eu me cobrava, porque eu acho que já me cobrei muito mais do que eu me cobro hoje, na minha cabeça eu tinha que saber. Então Sim. era o dia inteiro ali, ó, lendo um artigo atrás do outro. E, meu Deus, o meu e-mail. E é Tem pessoas que interessante odeiam isso. ler news, né? Eu leio todas. Gente, é interessante isso que você falou, porque assim, eu lembro uma vez que eu fui dar uma palestra na Itaipu e tinha muita gente, sei lá, tinha mais de 200 pessoas, e daí a pessoa falou assim, me fez uma pergunta lá, mas então você que é da área da produtividade, você conhece a ferramenta não sei das quantas? E daí eu não sabia, não conhecia. E daí ele falou assim, tava me testando, né? Mas daí ele foi indo. Eu falei, não sei o que é, não conheço. Ele, mas você que é da área da produtividade tem que saber. Daí eu falei assim, olha, sai coisas o tempo inteiro. Eu sei daquilo que eu lido, né? Do meu método, da forma como eu faço. Agora, eu não preciso, não é porque eu tô na área da produtividade que eu preciso saber de tudo. E a gente não tem obrigação de saber de tudo. Até porque hoje Isso a é algo que eu ainda informação tenho que trabalhar. é muito exagerada hoje, é muito exagerada. E o excesso de informação na nossa mente causa desorganização mental e estresse mental. E o E estresse eu acho mental que é causa uma série de justamente. doenças. E eu acho até que é por isso que às vezes eu tenho dificuldade de focar numa atividade só, digo profissionalmente falando, carreira mesmo. Porque cada hora surge uma coisa nova que eu gosto e que eu me interesso, que daí eu já quero fazer aquela coisa nova. Então fico toda hora. Enfim, acaba sendo prejudicial, né? Eu vejo muita gente nesse mesmo ritmo. É, tem muita gente. Só que é isso que tem que pensar, né? É o teu bem-estar. O que te faz feliz? O que te faz bem? O que te deixa tranquilo? Que coisas que você pode fazer que te deixam tranquilas? Menos ansiosa? É tudo isso que a gente tem que pensar. É começar a olhar um pouco para dentro mesmo e se fazer essas perguntas. Porque se você fica nesse ritmo desenfreado, né? Não é você, no caso, todo mundo, né? Uhum. Fica nesse ritmo desenfreado, você perde a conexão com você mesma. Você perde a conexão com aquilo que te faz bem. Esses dias eu li uma frase que eu fiquei. Primeiro que eu li assim, buguei, daí depois eu entendi. Tava bem assim, será que eu quero o que eu quero? Daí o sentido era, porque às vezes a gente acha que quer alguma coisa, mas não é porque a gente quer, é porque a gente viu que todo mundo tá fazendo, ou que, enfim, e daí não é uma vontade de fazer aquilo, é a vontade de pertencer ao grupo, de querer estar acompanhando, de não estar para trás, né? De estar ali, tô fazendo isso aqui também. Então, eu acho que tem muito isso, assim, eu tenho tentado fazer um pouco mais essa pergunta, tá, será que eu realmente quero isso que eu acho que eu quero? Porque às vezes é algo tão inconsciente que do nada você tá lá se matando por uma coisa que você para, tipo, ops, mas eu não sei nem pra que eu tô fazendo isso. É por isso que eu digo que as pessoas estão revendo valores agora. Porque isso tem a ver com valores, Ah, né? já. A Renata tá usando essa frase contra mim, ó. Ela falou, é ter o LinkedIn por pressão popular.
Renata, a Pamela também passou por isso. Eu nunca gostei de É mídia. porque Mas é porque a Renata, esses dias, ela fez uma enquete se ela deveria ter LinkedIn ou não. Se ela fez uma enquete é porque ela quer opinião, certo? Aham. E eu coloquei que sim. Depois ela veio, ai, tá todo mundo falando que eu tenho que ter LinkedIn. Deu, você perguntou? Mas você tem que ter sim. Daí ela criou o LinkedIn. É, gente, depende dos objetivos que cada um quer, né? Do que cada um deseja. Então, mas é claro, no momento em que você tem uma rede social, você também tem que destinar um tempo para cuidar dela. Sim. Porque é Mas como o se que eu fosse um comentei filho. com ela foi que, assim, não é essa coisa de tem que ter, é essa coisa de, poxa, como que você vai falar que não gosta antes mesmo de você Experimentar. ver? É a mesma coisa a Sandra, né? Vou falar dela assim, ela não gostava de brócolis. Eu falava, Sandra, meu Deus, tipo, eu fazia brócolis, ela nunca comia brócolis, quando a gente morava junto. Daí um dia ela falou, eu gosto de brócolis. Ela nunca tinha experimentado e falava que não gostava. Eu usei esse exemplo para a Japa da Floé, me convenceu. Exatamente. Agora é o momento que a gente deve, né? Aproveita, gente, que já vamos ter que repensar a vida toda, já mudou tanta coisa. Começa a experimentar coisas novas e ver o que te agrada. E vai postando tudo em todo lugar e vai vendo, vai experimentando. Depois decide ficar só onde você quer. Não precisa ter tudo. As pessoas estão me pedindo muito para eu fazer uma live sobre recolocação profissional. E agora, né? O que eu quero, para onde eu vou, o que me faz bem, que trabalho que eu tenho que buscar, né? E é bem isso, é o momento de se reinventar, é ver o que te faz feliz, né? Mas eu vou fazer uma live sobre isso. Esse é um assunto que eu não tenho propriedade nenhuma para falar. Mas faremos. Bom, amiga, nosso tempo tá acabando, passou muito rápido. Nossa, só para ver a quantidade de coisas que a gente fala também durante a semana, né? Não, e aqui a gente não falou nem um décimo do que a gente conversa, né? Gente, vocês não têm ideia. A gente fez uma lista com um monte de coisa que a gente conversou durante a semana para meio que tentar fazer um resumo. A gente não falou nem um terço. Não, falamos metade, depois você lê ali. Mas mesmo Não, assim é ainda porque é a gente pouco. foi misturando, né? A gente não foi entrando em cada coisa. É. Mas olha, gente, eu super agradeço pela presença de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado, porque a ideia era fazer um bate-papo mesmo, não era ficar trazendo informações técnicas e psicológicas o tempo todo aqui para vocês. E, e lembre-se, mais aceitação com vocês mesmos e com o momento em que a gente está. Quanto mais aceitação vocês tiverem agora, mais tá tudo bem estar tudo bem para vocês também. Essa vai ser vocês vão começar a se aceitar mais, tá? Vocês vão começar a deixar a vida mais leve, porque se tá tudo bem estar tudo bem, a ideia é essa, é deixar as coisas um pouco mais leve, é não ir tanto pelas cobranças, pelas exigências e pelas caras bonitinhas, né, da vida social aí que as pessoas mostram. Olha para você, veja o que A te gente faz não feliz precisa agora. fazer de conta que tá bem quando não tá. Exatamente. Obrigada, Enfim, amiga. Super agradeço. Ai, muito bom te ver. Eu tava com saudade. imagina. Obrigada, Estamos obrigada, aí. obrigada. Imagina, obrigada. Obrigada por quem participou, né? Tô vendo gente nova aqui. Obrigada, gente, pela presença de todo mundo, tá? Fiquem bem, essa live vai ficar disponível no feed da Organideia aqui pelo IGTV, tá bom? Bem, sim, minha Aninha, primeira obrigada live, por. viu? Primeira live, ainda vou colocar assim, primeira live da minha amiga. Vamos ver se eu começo a pensar nisso. Eu acho que você tem que começar a passar a informação. Eu acho que tem que começar. Ai, Mas mas a tem gente muita coisa que eu conversa. acho que não vai ser. Enfim. Tá, eu acho que tem público pra tudo, né? Amiga, você tem que compartilhar o que você sabe. A forma de você pensar é muito boa, é muito legal, vale muito a pena. Tô aprendendo a Compartilha, organizar minhas compartilha, ideias. compartilha. Gente, beijo, Ó, fiquem bem. Se tchau, gente. Até cuidem. mais. Tchau. Tchau.